Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer as orações de todos vocês, tá? Para essa. Novamente, a gente está fazendo essa corrente de oração. Não é a primeira vez que a gente faz, eu acho que já é a quarta vez que a gente já fez de várias maneiras. Teve uma vez que a gente fez as orações todas juntas no Zoom, foi um momento muito especial e teve muitos milagres que aconteceu. E eu acredito muito, muito, muito no poder da oração. Um poder que Deus nos deu, a gente pode usar em qualquer momento e é bacana a gente saber que sempre às 10 horas e às 9 da manhã todas estão com o mesmo propósito. Essa é a função, né? Fazer as orações pelo mesmo propósito, orar uma pelas outras. Eu demoro uns bons minutos para fazer as orações e eu queria falar isso para vocês, tá? A questão da oração, gurias, é lembrar o nome. Às vezes eu fico no dedo, né? E eu fico falando. Daí eu fico aqui, fulana, ciclana, né? E eu peço coisas específicas para cada uma. E eu agradeço por coisas específicas para cada uma de vocês, pela família. Então, dediquem esse tempinho, às vezes vai demorar uns 10 minutos, né, para orar por todas, para falar por todas. Mas realmente é uma vigília, é um momento especial e eu tenho certeza que se tu se entregar para esse momento, independente de religião, mas a gente unir as forças, tá? Unir essas forças em oração. Eu tenho certeza que milagres podem acontecer e eu enxergo os desafios de uma maneira como oportunidades de a gente estar desenvolvendo ainda mais a nossa fé. Ontem eu estava falando com a Shirley, né, que eu lembro de momentos, todas aqui já passaram por algum momento desafiador, bem difícil, do que eu vou falar agora. Eu lembro de momentos que eu vi a morte bem de perto, assim, a morte dos meus filhos muito bem de pertinho. E foram momentos que eu fortaleci ainda mais a minha fé, foram momentos que eu fiquei ainda mais próxima de Deus, onde eu desenvolvi intimidade com Deus, coisa que muitas pessoas às vezes querem, mas não conseguem. Desenvolver uma intimidade com Deus. E isso tu não consegue fazer simplesmente tu vai para a igreja e simplesmente quando todo mundo está orando tu vai conseguir fazer isso. Não. Isso é algo que tu tem que desenvolver, essa intimidade tu e Deus. Tu consegue se conectar, que tu consegue sentir que Deus está te ouvindo, que tu consegue sentir que Ele está te amparando, que Ele está preparando algo, que Ele está cuidando e muitas vezes aceitar, né, o que Deus ele vai fazer, independente do que tu está pedindo, que daqui a pouco seja outra vontade dele, né? Então foram momentos bem difíceis, mas que eu aprendi. Então, para mim, eu vejo isso, sabe, Gurias? Todas nós aqui, em algum momento, a gente está passando por um desafio. A gente possa enxergar como oportunidades de a gente desenvolver a nossa fé. Muitas vezes a gente fala, né? Ai, que fé bonita que a fulana tem, que fé linda, né? E aí, às vezes, a gente chega o desafio para a gente desenvolver aquela fé e a gente reclama do desafio. E é dessa maneira que eu enxergo, tá? Esse momento é para desenvolver a nossa fé. Então, bora lá, vamos desenvolver ainda mais a nossa fé, criar conexão com, né, algo maior, com Deus, que sim, ele criou tudo, todo esse universo, todas as coisas maravilhosas que a gente consegue admirar, assim como eu estou admirando hoje o mar, de saber que foi ele que criou, né? Que ele fez tudo isso. Então, às vezes, a gente está pedindo uma coisa assim, ó, pequenininha, e acha que é impossível. Olha isso, olha para o mundo, né? As coisas, tudo que ele fez é muito maior. Então, primeiramente é isso. Segundo ponto que eu quero falar, tá? E depois eu vou deixar, quero que vocês falem também. Segundo ponto que eu quero falar. Eu já comecei a receber Semana Milionária, depois que a gente conversou na sexta-feira, sobre os atendimentos, né? Nós estávamos numa média aí de 5, no máximo 10 atendimentos, e a gente tem uma meta aí, que eu vou lançar amanhã, o que é a que mais tiver aí fracassado, tiver falado com mais pessoas, vai ganhar um mimo aí, um reconhecimento. E eu já recebi aí 80 e poucos aí atendimentos, e eu tenho certeza que é desta maneira que a gente cresce, fazendo atendimentos. Depois eu quero que vocês me compartilhem um pouquinho sobre isso, sobre ter um foco maior de atendimento, de não ficar no mínimo 10 atendimentos, né? Ah, tive 5 atendimentos e vendi 300, a gente às vezes está insatisfeita com os R$ 300, né? Ah, não era a minha meta que eu queria. Então, onde a gente tem que focar? Nos números de atendimentos, nas maneiras de atendimentos que a gente tem para fazer aí, tá? Depois quero que vocês me compartilhem, porque o foco dessa semana, né? Hoje é dia de Semana Milionária, o foco da semana é nos atendimentos e não na venda. Mudar, tira o olho do cifrão, tira o olho, R$ 1.000,
R$ 500, R$ 2.000, e foca no número de atendimentos e das nas várias maneiras que a gente tem aí de atendimentos. 2+2+2, agendamentos, né? Atendimentos que a gente pode estar fazendo de maneira do Skin Analyzer, da maneira que a gente pode estar fazendo aí sessão online, sessão presencial, a gente pode ter várias maneiras de atendimentos. As bolsinhas 48 horas são atendimento, né? Então a gente tem que ampliar nossa visão de que quando a gente está fazendo um atendimento, um outro atendimento pode estar sendo feito, que é trabalhar de maneira inteligente. Às vezes a gente acha que o trabalhar tem que ser aquela coisa, né? Suada, sacrifício, né? E não, tu pode estar fazendo um atendimento e a outra pessoa lá está sendo atendida de outra maneira. Pode ser as amostrinhas, eu trabalho muito com amostrinhas, então é um atendimento, tu deixar a amostrinha com a pessoa, mandar o videozinho para ela da forma de uso, perguntar a opinião para ela, é um atendimento, tá? Então, quanto a gente está atendendo? Depois eu quero que vocês falem sobre isso para mim. Quero compartilhar com vocês também alguns sentimentos e algumas experiências, tá? Eu não falo isso para todo mundo, eu falo para quem realmente eu confio, e vocês são as pessoas que eu confio, são as líderes, são pessoas que a gente é um grupo seleto, então aqui a gente joga jogo aberto mesmo, a gente sempre fala tudo. Eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que muitas pessoas passam por isso, tá? Ou muitas pessoas têm guardado isso e às vezes só deixam. Desde criança, gurias, eu tenho um sonho, um pequeno sonho, que era fazer viagem em família com meus pais. E sabe o que acontecia quando era criança? O meu pai sempre trabalhava. A gente ia para a praia e ele ia trabalhar no açougue, porque não tinha como ficar uma semana nós gastando, né, curtindo as férias, enquanto ninguém estava entrando dinheiro. Então, o que acontecia? A gente ia para as férias, só que ele estava trabalhando. Então, eu nunca tinha os meus pais por completo. Ou era minha mãe que estava trabalhando, ou era meu pai que estava trabalhando na praia, enquanto a gente estava lá, curtindo, mas aquela coisa, sabe? Não era 100%. E isso me incomodava bastante. Eu lembro que eu fiz um trabalhinho na escola e um dos meus pequenos sonhos era poder viajar em família sem que o meu pai estivesse trabalhando. E isso, quantas vezes a gente passa, né? A gente, bom, não posso parar, ou não posso, porque não tem renda para entrar. E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente deixa passar. E aí, quando vê a infância passou, a juventude passou e o tempo passou. Estar esses dias com meu pai 100%, com a minha mãe 100%, não é valor que eu tô falando, entende? É sobre pequenos sonhos, sobre a gente curtir a jornada. Daiane, esse é o teu sonho maior? Claro que não, gurias, claro que não, mas eu tô mega feliz, entendeu? Eu tô mega grata por essa oportunidade, por eu ter organizado há meses atrás isso, pra gente estar curtindo esse momento. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, gurias, que às vezes a gente tem vários pequenos sonhos guardados, e a gente só diz que vai realizar quando tu estiver num certo patamar. Quando tu estiver já lá, quando eu for nacional, eu vou ter um momento com a minha família. Ou quando eu for, né, quando eu estiver ganhando 15 mil, 20 mil, eu vou fazer tal coisa. Gente, a gente tem que entender que a gente tem que aumentar o nível de merecimento. E é isso que eu venho fazendo. Pouco a pouco, aumentando meu nível de merecimento, para dizer lá no meu subconsciente, sabe aquelas frases de afirmação que a gente diz todos os dias? Para concretizar no meu subconsciente que eu mereço abundância, eu mereço ser feliz, eu mereço acordar e olhar para uma praia. Ai, não é no hotel ainda, 5 estrelas? Não, ainda não. Mas é neste hotel aqui que eu vou aprender que eu mereço um pouco mais. E às vezes a gente está aqui, ó, pensando muito pequeno, a gente está aqui achando que é muito pra gente. A gente fala do grande, mas a gente não agarra ali as pequenas coisas no meio do caminho. E para mim isso aqui é caminho. Isso aqui não é final. Não é final de uma jornada, mas é o caminho, é o processo. E poder realizar esse pequeno sonho, tá? Pequeno sonho, um pouco mais meu, né, de poder estar com a minha família, de juntar, normalmente a gente faz bastante viagens, somente eu, Fabrício e as crianças, mas poder juntar os meus pais, poder fazer com que o meu pai pare um pouco,
né? Porque aquela velha crença de que para ganhar dinheiro precisa trabalhar, 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 né? Que é uma coisa pesada, e que não, a gente pode ganhar dinheiro de uma maneira mais leve. Então, a gente pode transformar. E isso, gurias, lá atrás, quando eu comecei Merkei, quando eu decidi que eu iria fazer, eu coloquei como meta que eu iria colocar um estandarte, que eu iria firmar na minha família uma transformação de tudo lá da minha descendência, que eu iria transformar a realidade da minha família. E que a partir desta geração para diante vai ser cada vez melhor. Eu vou transformar, botar uma estaca, né? Aqui, firmar, cravar uma estaca de prosperidade. E isso a gente decide. Independente da, tu já está onde tu quer. Não, ainda não estou. Não é onde eu quero chegar. Eu estou sendo ingrata. Não, eu estou sendo muito grata. Eu estou curtindo cada momento. Eu estou aproveitando o caminho. Porque às vezes a gente leva o caminho com peso. E às vezes eu vejo muitas consultoras fazendo isso. E é isso que eu não quero que as líderes façam aqui. Levar o processo com peso. Tu tem que curtir o processo. Daiane, existem sacrifícios no processo? Com certeza, muitos sacrifícios. Muitos. Enquanto muitos estão festejando, eu estou trabalhando. Enquanto muitos estão tudo indo no efeito manada, né? Eu estou trabalhando. Então, mas curtir o processo, aproveitar pequenos momentos em que tu vai curtir o processo e não deixar para ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Quando eu tiver quando eu tiver numa condição assim, eu vou ser feliz, eu vou curtir só assim. Não, gurias, nós temos que mudar essa mentalidade de escassez que está cravado muitas vezes na nossa mente, porque a gente foi criada para isso, a gente foi treinada para isso, para uma mente de escassez, que é impossível ganhar dinheiro e ao mesmo tempo tu estás em férias. É impossível tu trabalhar e ao mesmo tempo tu tá curtindo com teu filho. Isso é uma mentira. Isso não é real. Isso a gente pode transformar, mas a gente decide isso. Daia, tu tá trabalhando o tempo todo? Claro que não. Daia, mas tu tá curtindo o tempo todo também? Claro que não. São pequenos momentos, são 24 horas. Tu pode ter equilíbrio. Entende? A gente transformar essa mentalidade para uma mentalidade de abundância. Ou eu tenho dinheiro, ou eu sou feliz. Ou eu sou espiritual, ou eu sou rica, sabe? Isso é mentalidade de escassez. A gente pode ter todas as coisas. E isso eu estou fazendo e eu estou provando para mim, gurias, porque esse é o processo. Quando nos virem num outro patamar, num outro hotel, numa outra cidade, num outro país, as pessoas vão dizer: nossa, parece que ela foi num piscar de olhos, ela tem tudo agora. Eu estou aqui em Florianópolis e eu estava vendo, sabe o quê? O resort. Daí, tu tá no resort porque ainda não. Mas eu tenho, eu tô lá flertando com o meu próximo nível. Tô ali namorando com ele, o próximo nível, sendo grata pelo momento, curtindo coisas que eu nunca fiz, fazendo coisas que eu nunca fiz, carregando as minhas baterias, isso é importantíssimo, a gente tem que saber carregar as baterias. Então, a gente tem essa questão de 2 a 3 vezes no ano carregar a bateria, né? Uma das coisas que me carrega a bateria é o seminário da Merkei. Me carrega. Esse ano a gente não teve presencial. Mas vocês sabem, quem já foi, né? A gente volta de lá com as energias a 1000. Outra coisa que carrega muita energia, né? São os retiros. Nós não estamos tendo retiro. Mas porque a gente não está tendo uma outra coisa, a gente não pode ter outra? E essa mentalidade eu quero trazer para vocês do que eu penso sobre isso. Quando eu vou num lugares diferentes, gurias, eu procuro sempre, eu sou meio doida, eu fico olhando as coisas, né? Como observo. Uma coisa que me chamou muita atenção ontem, estava na beira da praia olhando e eu vi um casalzinho correndo com um carrinho de bebê. Eu lembrei da Cacá na hora e da Karina. O casal correndo. E o bebezinho no carrinho, sabe aqueles carrinhos de 3 rodas? E eles correndo com o bebê, tipo assim, Os dois correndo na beira da praia de máscara, com carrinho. Gente, para mim aquilo dali foi visão de imparáveis, de criatividade, de tu achar saída, entende? Daquilo que tu dizia, não pode fazer isto. Simplesmente não pode. Só pode ficar dentro de casa olhando para uma TV. Será que é só isso mesmo? Será que não tem outros meios
de tu se cuidar e ao mesmo tempo de tu cuidar da tua saúde, da tua família, de tu ser feliz. Quando eu mudo de lugar, quando eu vou em outros lugares, quando eu olho outras pessoas, é para me ampliar minha mente. É para provar para mim mesma e para todo mundo que está ao meu redor que o mundo não para. Em todo lugar tem alguma pessoa se reinventando. Eles poderiam dizer aquele casalzinho que não poderiam correr, porque tem bebezinho novo, né? Porque tem pandemia e vários outros motivos. Mas estava ali o casalzinho correndo, o homem correndo com o carrinho e a esposa do lado correndo junto com o bebê. Já vou dar dica pro Didi já, ele tá aqui do meu lado, depois já vou passar essa nova atividade para nós. Entende? Às vezes a gente está assim, a gente não está enxergando outras possibilidades. E quando a gente faz isso, quando eu faço isso, é para ampliar minha visão, é para eu poder ver como as pessoas são criativas, como existe maneira de ampliar a tua visão de possibilidades. Porque às vezes a gente está limitado, não pode tal coisa, ou não dá para fazer dessa maneira, não dá, eu tenho filho, não dá. Será que não dá? Será que não tem 99 outras maneiras de fazer aquela mesma coisa? Ver hotéis, gurias, hotéis que estão com 10% de pessoas dentro do hotel. Esses hotéis não eram para estar fechados? Com um pouco de pessoas vindo aqui? Mas não, os hotéis não pararam. Eles estão se reinventando. Será que eles estão ganhando grandes dinheiros aqui? Provavelmente não, mas o que eles estão fazendo como empreendedores? Se mantendo de pé. Porque vai passar. Esse tempo vai passar. Esse tempo desafiador que a gente está vivendo agora vai passar. E aí? Esses hotéis vão quebrar tudo? Vão fechar tudo? Ou eles vão se manter não ganhando tanto agora? Ou se reinventando com seguranças, com maneiras criativas, com segurança, com todos os cuidados, de receber as pessoas, de proporcionar momentos de bem-estar para as famílias? Eu fui num hotel que tinha piscinas, vocês viram lá, né? Era só nós na piscina. Eram momentos, as famílias, todo mundo se respeitando. Entrava dentro da porta, olhava, tinha gente, não vamos entrar. Não entrava. Isso já se olhavam, entende? Já sabiam cada um no seu canto. Daí já tem outras famílias, nem vou. Quando eu vou, vim no outro horário que não tem ninguém. E aí vinha outro horário, só estavam ali umas 2 famílias, uma família, entende? Então, existem possibilidades de a gente fazer maneiras. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando só de curtição, não é isso. Eu tô falando que quando eu tô vendo isso aqui, quando eu tô curtindo outros momentos, quando eu tô vendo, trazendo pro meu negócio o tempo todo. Ai, não dá para fazer sessão. Será que não tem outras opções, outras maneiras de a gente, nesse momento, usar a nossa criatividade de fazer atendimentos? Eu estou o tempo todo, quando eu estou olhando isso, eu estou o tempo todo analisando, trazendo para o meu negócio. Como que eu posso transformar o meu negócio nesse momento desafiador que a gente está passando? Teve outra viagem que eu fiz ano passado, que a gente foi para Gramado, eu mostrei para vocês, né? Foi ali no início, ali, eu fui para Gramado. E algo que eu vi, os restaurantes com luvinha, não se usavam luvinhas ainda. Hoje todos os hotéis usam luvinhas. Eu trouxe para o nosso negócio, guria, as pessoas usam luva para servir a comida. Simplesmente os hotéis, os restaurantes não pararam. Eles se reinventaram. No outra viagem que eu fiz também, durante a pandemia, tinha cantores ao vivo cantando de máscara e eles estavam usando uma máscara 3D, falando com o maior, nossa, uma máscara 3D. Olha só, agora quase todo mundo tem máscara 3D. As coisas estão o tempo todo, atualizando, o tempo todo atualizando. A gente não pode ficar parada, a gente não pode ficar pensando que está todo mundo esperando a pandemia passar, porque não, gurias. O mundo não está parado. A gente tem que se atualizar, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando das coisas, vendo maneiras criativas, aprendendo com os outros. Quando eu estou aqui, eu estou aprendendo, não estou curtindo, estou aprendendo também. Aprendendo como me reinventar. Como que dá para fazer um passeio de barco mantendo os cuidados? Como que eles fizeram isso? Como que eles não quebraram diante da pandemia? Como essa parte não quebrou? Entende? Se um barco não quebrou, o que é o nosso negócio, gurias? O que é o nosso negócio?
não é barbada, tu não pensa assim, ó, nossa, é muito fácil de fazer o meu negócio. É muito fácil de fazer o meu negócio. É dessa maneira que eu volto para casa. Pensando assim, é muito fácil fazer o meu negócio. Eu penso assim também, daí, nossa, eu vejo tantas pessoas assim que como é difícil assim eles conseguirem se reinventar. Por exemplo, assim, ó, quem trabalha com festa, né? Que é aglomeração, eu principal falo, cara, daí fico pensando assim, nossa, como realmente você tem que ser grata, porque o nosso negócio é muito fácil. Muito fácil. Muitos não quebraram, muitos estão se reinventando de outras maneiras para passar por esse tempo. E outros quebraram, sim, que acham que não tem solução. Quem nós somos? A gente somos aquelas consultoras que quebraram? A gente é as diretoras que quebrou? Quem a gente é? Ou é a gente aquelas que se reinventou nesse momento, fortaleceu nesse momento? Então, essa bandeira que eu volto para casa, gurias, pensando ainda mais dessa maneira, enxergando cada vez mais, ampliando a minha visão sobre o nosso negócio, de mostrar que sim, né, dá para a gente ser feliz durante o caminho. Quando eu falar sobre pandemia, eu tenho certeza que os meus filhos, vão falar, eles vão lembrar de um momento, sim, tristes, de perdas. Hoje de manhã perdi uma amiga muito querida da minha infância e cuidava de mim, deu aula para mim. A gente fica triste? Fica, com toda certeza a gente fica. Mas são momentos que a gente está passando, e se a gente não tiver inteligência emocional agora, gurias, é agora que a gente está sendo treinada, intensivão, anota isso aí, intensivão de inteligência emocional é agora. Porque mesmo triste, mesmo quando tu fica triste pela perda de alguém, tu tem que continuar. Tu pode chorar, sim, mas tu tem que continuar, tu não pode parar. A gente está passando sempre uma guerra de um inimigo invisível. É isso que está acontecendo. A gente tem que ser estratégica, a gente tem que ser inteligente. Hoje a leitura está incrível do livro, fala sobre uma guerra que normalmente a gente pensa que como que são as guerras, como as guerras são vencidas. A gente tem uma visão, porque os filmes nos mostram isso, e eu fiquei, nossa, é verdade, é bem isso, né? Nos filmes, quando a gente fala de guerra, o que a gente pensa? Um grande batalhão contra o outro, né? Dois grandes se atacando de frente. E as guerras são vencidas assim. Só que isso é uma grande mentira. Apenas 2% de todas as guerras que aconteceram, como que elas eram ganhas? Elas eram ganhas de maneiras estratégicas. Eles entravam de um lugar, entravam de uma maneira secreta, pegavam de um lugar que eles não estavam esperando, né, e ganhavam as guerras. Então, gurias, as guerras são ganhas dessa maneira, né? Estrategicamente, às vezes a gente está querendo atacar de frente. E agora só tem uma maneira de fazer Mary Kay, sessão presencial, porque era só assim que eu ganhava nas vendas. Será mesmo? Será que não tem uma janela enorme aberta? E a gente está tentando entrar pela porta da frente e está sendo impedida de entrar pela porta da frente? E tem uma janela enorme do lado, tem uma outra portinha lá nos fundos que ninguém está sabendo daquela portinha, ela está aberta, não está trancada. A gente tem que achar outras maneiras de atacar, de avançar. Ou, muitas vezes, de dar uma paradinha, né, recuar um pouquinho, não bater de frente, mas analisar. O que está acontecendo? Que é isso que eu faço quando eu estou viajando. Eu fico analisando. O tempo todo estou analisando para trazer para como a minha visão está sendo, como é que eu estou vendo isso aqui, como que eu posso fazer. Então, às vezes, a gente está tentando entrar só pela porta da frente. E tem, né, uma enorme segurança na porta da frente te impedindo de entrar. E tu não vai entrar. A Jaque disse que fez mais de 80 atendimentos, né? E ela falou no presencial, conseguiu clientes novas, entrou por outras portas e fez acontecer. Foram quase R$1.000 de vendas aí, fora as plantações, né, Jaque? Fora as plantações. Então, é encontrar, gurias, janelas, porta do fundo, que ninguém está cuidando, não tem ninguém lá. O segurança está cuidando da porta da frente, porque o provável é que todo mundo entre pela porta da frente. A gente tem que enxergar como essa guerra que eu estou falando com vocês. As guerras não são ganhas da maneira de frente, de linha de frente com linha de frente. Não. Isso é uma mentira. É só 2% que é ganha das guerras assim. Encontre o caminho.
vai pela outra lado, que lá eles não estão se preocupando lá. Ninguém está se preocupando com a porta de trás, porque provavelmente ninguém vai por lá. Mas nós vamos. Então, grandes batalhas eram ganhas, batalhões muito pequenos, bem preparados, e ganhavam. Por quê? Por causa das estratégias. Então, nós aqui não precisamos ser as mais fortes, as que têm mais seguidores, as que são mais influentes, a isso, aquilo, a que tem mais clientes. Não! Tu não precisa ter 200 clientes para estar vendendo super bem toda semana. Ah, quando eu tiver, eu vou conseguir estar ganhando tanto. Ou quando eu for diretora, eu vou conseguir fazer tal coisa. Não. Tu tem que usar o que todo mundo usa como uma desculpa, como um empecilho, como nosso triunfo, que é o que a gente está aprendendo no livro. Usar tudo isso agora que está acontecendo como nosso triunfo. Vocês podem contar a história de vocês. Muito trágico. Meu negócio quebrou no meio da pandemia, por causa da pandemia, por causa disso, por causa daquilo, e botar a culpa em alguém ou em algo, como tu pode usar como teu triunfo. Em plena pandemia, eu era uma das únicas que mantinha vendas semanais. Eu era uma das únicas que se tornou diretora em plena pandemia. A gente que escolhe como a gente quer contar a nossa história. Eu quero contar a história de que muitas pessoas me contam, quando eu até faço atendimentos, as mães me contam, nossa, tá sendo horrível a escola em casa. Eu sempre quero ser a pessoa diferente, gurias. Sempre. Eu quero sempre falar diferente. Eu não falo isso. Por quê? Porque eu procuro achar maneiras de encontrar que seja melhor. Para mim, eu consegui desenvolver de uma maneira que em casa está sendo melhor ainda que presencial. Tive que me reinventar? Com toda certeza. Descobri com toda certeza. Enquanto todo mundo está dizendo, muitas pessoas, todo mundo não, muitas pessoas estão dizendo que o negócio está fraco, que as vendas estão baixas, as minhas clientes perguntam, eu digo, a minha unidade cresceu depois da pandemia. As minhas vendas aumentaram ainda mais depois da pandemia. Eu trabalho muito menos depois da pandemia. Eu trabalho com mais conforto ainda depois da pandemia. Eu descobri maneiras diferentes de fazer Mercay depois da pandemia. Entende? A gente escolhe como a gente quer contar. A história é a mesma. Pandemia é a mesma. Como você quer contar a sua história? Sejam empresárias inteligentes. Não é a diretora que tem que falar para vocês o que vocês têm que conquistar. Vocês têm que pensar grande. Aqui eu estou formando líderes e eu não gosto de ficar o tempo todo falando, porque sabe o que acontece? Muitas vezes eu estou criando consultoras dependentes e não é isso que eu quero. Muitas vezes vocês estão esperando que eu faça isso com vocês, que torne vocês dependentes, quando na verdade eu estou fazendo o contrário. Eu estou tornando cada uma de vocês independentes. Quando vocês se tornam independentes, vocês voam muito alto, cada uma para o seu voo. Então, fechamento é quarta-feira. Último dia, trimestre. Então, o que eu tenho que pensar, tá? Unidade agora. O que eu tenho que pensar? Reconhecimentos. Eu tenho que pensar nas minhas metas, que eu me comprometi lá em janeiro, que eu disse que o ano seria diferente, que eu disse que esse ano eu seria diferente, que eu faria diferente. Tu tem que pensar hoje. Tu não tem que dizer, tá, não, eu vou começar mês que vem. Tá? E aí, a lealdade contigo mesmo fica onde? Aonde que está a tua lealdade? Naquilo que tu falou para ti mesmo e para tua família. Entende? Então, a gente está terminando um trimestre. Tu disse que ia ser estrela? Seja estrela. Faça acontecer. Não fica entregando os panos antes da hora, entende? Tu tem 3 dias ainda. O que eu tenho que pensar? Tá? Eu quero relembrar vocês. Tua estrela, tá? Primeiro trimestre, a tua estrela. Tu tem que fechar estrela consecutiva o ano inteiro, tá? O que eu ganho com isso? Ganha reconhecimentos da Mercay, tu ganha o teu reconhecimento de estrela, tá? É o presente que vem na tua casa. Outra, a gente tem a festa, vai ser para estrelas do ano, não é a estrela só do trimestre, é do ano, todas as estrelas do ano, que foram estrelas constantes. Vai ser uma festa linda, por quê? Porque não é qualquer estrela, é as estrelas. Vão ser as estrelas que mantiveram constância em todos os trimestres. Então, a gente vai ter a festa da limousine. Segundo ponto, tá? Seu reconhecimento aí, então.
Outro ponto, semana milionária, gurias, a gente está fechando aí também, tá? Então, hoje, último dia aí da semana milionária do mês. Então, envia. O que vocês têm que focar é nos atendimentos. Esta semana milionária, eu vou olhar para o número de atendimentos reais, tá? Então, eu quero que vocês especifiquem, eu vou mandar de novo lá na unidade, mas eu quero que vocês deixem específico as líderes. Tipo, eu tive 10 do 2 mais 2 mais 2. Foram 5 bolsinhas 48 horas. Foram tantos atendimentos do Pink Bazar, tá? Eu quero que vocês deixem especificado. Eu vou olhar para esses números, é esses números que eu vou analisar. Não vai ser simplesmente o número da venda da semana, mas como que foi, como que tu dividiu os atendimentos, quantos tipos de atendimento tu conseguiu fazer. Outra coisa que eu enxergo também, né, a gente está num momento que tu tem duas opções. Ou tu fica presa com o que os outros vão pensar de ti, às vezes tu tem vontade de fazer algo e tu não faz porque vão pensar mal de ti. Vão falar que eu estou fazendo isso, vão falar que eu não sei o quê. Gente, eu faço isso, muitas coisas, para trabalhar a minha mente, que eu não estou nem aí porque pensam de mim, entende? Porque se eu deixar a Daiane natural, vai ficar pensando, não quero desagradar ninguém, eu quero que todo mundo goste de mim, só que assim, quer que todo mundo goste de ti, vai vender sorvete, entendeu? Porque nem Cristo agradou todo mundo. Então a gente não tem... gosta de sorvete. Não, sorvete. Não gosta? Então, viu? Nem sorvete agrada todo mundo, viu? Então a gente tem que entender isso, sabe? Porque às vezes tu tá focado, naquela pessoa que vai pensar isso de ti, naquela fulana que vai falar isso de ti, gente. Mas aquelas pessoas são 2%, né? O que ela pensa a teu respeito é a visão dela, não é a tua. Quem tu é de verdade, quem sabe o que tu tá sentindo, o que tu vive, é tu mesma, entende? Tu não tem que provar para as pessoas. E às vezes a gente, nessa prisão de pensar no que os outros vão pensar, tu deixa de atingir outras pessoas que estão querendo aquilo, ou que estão precisando da tua voz. E aí, às vezes, eu escuto assim, Daiane, eu estava esperando teu bom dia. Gurias, me corta o coração, entende? Então, às vezes, a gente pode estar sendo egoísta pensando que, fulaninha vai, hoje eu não vou fazer porque fulaninha... Não, vamos se libertar, entendeu? Por isso que eu digo que é intensivão agora. Intensivão de inteligência emocional o tempo inteiro. 24 horas de inteligência emocional. Né? Como a Cacá falou ali, não é que a gente tem 100% de inteligência emocional. Claro que não. Mas a gente está desenvolvendo isso, e esses picos e vales é real, ele existe. Só que a gente tem que ficar menos tempo nos vales, né? Mais tempo nos picos, né? Menos conseguir manter, né, uma constância aí. Então é isso aí, gente. Muito legal a visão de vocês, do que vocês estão fazendo, a Jaque de se reinventar, Cacá de conseguir enxergar, né, Cacá, um outro lado, e ainda, olha só, isso é liderança. A liderança, ela não é egoísta. A Cacá podia simplesmente, eu não tô bem, eu não vou ajudar a fulana. Não tô tendo venda, eu não tenho como ajudar. Será? Olha o exemplo que ela trouxe de liderança. Liderança, muitas vezes, tu não precisa estar 100% para ajudar as outras pessoas. Tu pode ajudar. Tu estavas ajudando com a tua energia, com a tua essência, entende? Naquele momento, tu estava entendendo que tinha alguma coisa para aprender, se reinventar, usar a criatividade e tornar a tua liderança ainda mais forte. E isso é muito real. Tu entende? As pessoas, olha aí, tendo sucesso, mas achando que não merece. Eu já tive isso, gurias. Real, eu já tive isso. Eu achava que eu não podia ganhar mais que minha família. Não podia ganhar mais que eles. Porque eu estava sendo desleal, que eu estava sendo... parecia que o dinheiro ia me tornar uma coisa ruim, entende? Que eu não poderia passar daquele patamar, entende? Eu já tive isso, eu tive que quebrar isso aí, muitos e muitos cursos, muitas e muitas leituras para eu quebrar isso aí. Isso é real. E foi muito bom que tu trouxe isso, Cacá, porque isso é real. Muitas vezes tu chega até um ponto e tu não passa daquele ponto porque a tua mentalidade te trava achando que tu não merece ou que tu não pode ter mais. Como se tu estivesse deixando as pessoas para trás. E não é essa a verdade. Bem pelo contrário, tu tá abrindo caminho para as pessoas vir e novos horizontes para elas, novas oportunidades, abrindo caminhos de que eles também podem ganhar mais. E isso é sucesso, não é só tu ganhar,
mas fazer com que todos à tua volta cresçam junto contigo. Isso é. Dizer aquela frase da Mary Kay, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil, é estabelecer um compromisso contigo mesmo. Mas depois que tu fez isso, tá? Por ti, não é pelos outros, o compromisso é contigo, é com a tua lealdade, palavra naquilo que tu diz que tu quer, que tu vai fazer. Quando tu assume esse compromisso, tu já tá no caminho. Então é isso, tá, gurias? Bora lá. Palavra, tá? Contigo mesmo. Um beijo, um ótimo dia para todos. Amanhã eu já tô em casa. Beijo, beijo, beijo.